esse já é o 28º seminário do Escritório de Evidências. Para quem está entrando pela primeira vez, o Escritório de Evidências é uma área recém-criada na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem como objetivo aproximar o governo, a área pública, da academia, dos institutos de pesquisa, das pesquisadoras e pesquisadores que estudam a educação e as políticas educacionais. Então, entre as nossas atividades está o seminário, que acontece semanalmente. Ele começou dia 8 de fevereiro, ainda na sede da secretaria, e desde março, com a quarentena, ele foi para o ambiente virtual da Rede do Saber, e até foi bom. A gente espera não voltar mais para a coisa da sala, porque de fato a gente atinge mais gente, inclusive pesquisadores que estão fora, e todos os servidores, né, os professores e professoras do estado todo. Além dos seminários, nós fazemos um boletim que se chama Boletim Educação em Evidências, que ele é quinzenal. Então, ao final dessa transmissão, vocês vão receber um link para avaliação do seminário, e dentro desse questionário há uma pergunta, caso você queira participar da mala direta do escritório, é só você deixar o seu e-mail para você passar a receber quinzenalmente o boletim. Uma ressalva que a gente sempre acha importante dizer é que justamente um seminário de cunho acadêmico, ele necessariamente é livre, é um espaço de livre manifestação de opiniões, o que não significa necessariamente que a secretaria concorde com a opinião ou com a expressão da pesquisadora ou pesquisador que vem falar com a gente nesse espaço. Mas a intenção é justamente que a gente conheça as evidências científicas que possam nos ajudar, como servidores, como gestores e gestoras, a fazer uma gestão baseada em evidências científicas. Ao longo do seminário, vocês terão a chance de fazer perguntas à Tássia, que é a nossa palestrante de hoje. Então, agora a Júlia vai mostrar o link de interação. Por favor, anotem esse link, é o formulário para você enviar perguntas. Ao final da fala da Tássia, a gente coloca de novo o link para vocês verem, mas é bom que anotem para a gente ter o maior número de participações. Também a gente queria mostrar o site onde se encontram os seminários gravados até então, é o site da Escola de Formação, e também, se vocês procurarem o canal do Escritório de Evidências no YouTube, nós estamos pouco a pouco colocando os vídeos no YouTube para facilitar para algumas pessoas que têm alguma dificuldade, sei lá. Então, daí agora a gente vai, então, passar a falar um pouquinho de quem é a Tássia e de qual vai ser o conteúdo da fala dela. A Tássia, ela é economista, ela tem mestrado e PhD em educação pela Universidade de Stanford, ela é diretora de conhecimento de uma ONG, né, Tássia? Eu imagino que seja uma ONG, que se chama D3E, Dados para um Debate Democrático em Educação. Ela é diretora de conhecimento aplicado, e é especialista em financiamento da educação e mercado de trabalho de professores no Brasil. O que ela vai apresentar hoje é resultado de um estudo recém-publicado que analisa como a estrutura orçamentária dos municípios influencia suas despesas em educação, estimando principalmente os efeitos de duas características do arranjo fiscal: o mínimo constitucional e as transferências intergovernamentais. E daí, no campo das transferências governamentais, o Fundeb é a principal, né? E tendo em vista a recém-aprovação pelo Congresso do Fundeb, ela também vai falar um pouco do próprio Fundeb e da lei de regulamentação dele. Tássia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite, que foi feito pela Paula, que é a coordenadora do escritório. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Maria Elisa. Boa tarde a todas e todos.
Sobre a minha bio, a parte muito importante o que eu faço principalmente, eu sou professora da FGV de Brasília, da Escola de Políticas Públicas e Governo de Brasília, e faço parte dessa iniciativa que a Maria Elisa falou, né, que é o D3E, que tenta, muito próximo ao que vocês fazem no escritório de evidências, que é tentar trazer evidências acadêmicas para o debate educacional. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, apresentando esses estudos para vocês. Eu acompanho muito dos webinários que vocês promovem, então fico feliz de hoje estar aqui falando. Vou compartilhar minha apresentação. Então, como a Maria Elisa contou, eu vou vou dividir em duas partes essa minha fala de hoje. Primeiro, vou começar discutindo de forma mais ampla, né, o orçamento para a educação básica no Brasil, e aí vou falar sobre o Fundeb, discutir algumas questões sobre a lei de regulamentação, trazer um pouco as contribuições que eu acho que eu posso acrescentar a esse debate, e depois vou falar sobre essa pesquisa específica sobre o mínimo constitucional e como as diferentes fontes de recurso afetam as despesas educacionais nos municípios. E o que é chamado o efeito fly paper, que eu vou explicar com mais detalhes. Essa pesquisa eu fiz em coautoria com uma colega que se chama Thalita Silva, que agora está fazendo o doutorado dela fora do Brasil. Bem, então, primeiro começando sobre esse contexto do financiamento da educação, o novo Fundeb, eu queria trazer, acho que, 3 princípios de financiamento da educação que são necessários, eu considero igualmente necessários para a gente pensar o que eu quero dizer com cada um deles. Equidade, que a distribuição seja justa entre as escolas e estudantes. Basicamente, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele foi preparado por pesquisadores do BID, de uma publicação desses pesquisadores que mostram, por exemplo, cada barrinha dessa, cada grupinho desse, são estudantes que vêm de nível socioeconômico diferente. Aqui, estudantes de nível socioeconômico mais baixo, estudantes de nível socioeconômico mais alto, e o quanto que eles recebem de recursos vindos de diferentes fontes. Então, recursos de arrecadação local, né? Como que isso está distribuído entre alunos que vêm de famílias de mais alto ou mais baixo nível socioeconômico. A gente observa aqui, sem considerar o Fundeb, esses dados vêm do CIOP, em como alunos recebem menos recursos educacionais, alunos mais pobres recebem menos recursos educacionais que alunos de mais alto nível socioeconômico. O Fundeb, ele que é essas barrinhas em cinza, e a amarela é a complementação da União ao Fundeb, ele diminui um pouco, né, o Fundeb até como ele é hoje, ele diminui um pouco essa desigualdade na distribuição de recursos entre alunos diferentes no nível socioeconômico, mas ainda a gente observa, ainda é insuficiente para diminuir essa desigualdade que existe na distribuição de recursos. E o novo Fundeb considera esse problema e tenta aumentar essa redistribuição de recursos. Esse segundo princípio, que, como eu disse, considero igualmente importante para políticas de financiamento da educação, é a eficiência. E o que eu quero dizer com eficiência? Que se faça mais com menos, ou seja, que os recursos sejam utilizados de modo a maximizar os resultados para um determinado nível de despesas, ou de diminuir o nível de despesas para um determinado nível de resultado. Aqui, como exemplo, eu mostro um gráfico que foi desenvolvido pelo Banco Mundial, vem de um relatório que foi publicado pelo Banco Mundial. E o que esse gráfico nos diz? Cada pontinho desse é uma rede municipal e estadual entre 2009 e 2013, em que no eixo horizontal são os gastos acumulados por aluno e no eixo vertical o IDEB do ensino fundamental. E essa linha azul nos mostra qual que é esse máximo que foi feito pelas redes a partir de cada nível de gastos acumulados.
Então, o que esse gráfico nos mostra é que existe bastante espaço para melhorar a eficiência das redes. E aqui é importante a gente olhar para esse gráfico com bastante cuidado, porque quando a gente pensa em eficiência, é possível, esse gráfico também poderia, por exemplo, ser interpretado que uma rede, um pontinho desse, uma rede conseguiria melhorar a eficiência aumentando o resultado educacional, aqui medido pelo IDEB, para um determinado nível de despesas, versus que também aumentaria a eficiência, diminuir as despesas para o mesmo nível de resultado educacional. Ambas as ações melhorariam a eficiência. Porém, como eu disse, se você melhora a eficiência e não tem, por exemplo, um nível adequado de recursos, isso você melhora simplesmente esse âmbito, mas você não está, de fato, contribuindo para a melhoria da qualidade educacional. Assim como, se você melhora a equidade, e aqui eu vou passar para o próximo princípio, se você melhora a adequação dos recursos, mas esses recursos não estão distribuídos de forma equitativa, como eu falei aqui, nesse gráfico, como eu mostrei nesse gráfico, você ainda assim não está contribuindo para a melhoria equitativa de resultados educacionais. E por isso que eu considero esses 3 princípios essenciais. Aqui, de adequação, o que eu quero dizer com adequação? Né? Que a distribuição de recursos aos sistemas educacionais seja suficiente para produzir os resultados desejados. Esse gráfico, eu acho que exemplifica isso, onde estamos no Brasil em relação a isso, é o gráfico que foi preparado pela OCDE, né, num relatório chamado Education at a Glance, que mostra para diferentes países, cada barrinha dessa é um país, e o Brasil está em verde, quais as despesas acumuladas por aluno. Então, o que a gente observa é que o Brasil, um aluno no Brasil, e acumulada significa ao longo da vida escolar do aluno de 6 a 15 anos, né? Quanto que de despesas que são acumuladas para o aluno até os 15 anos. A gente vê que os alunos no Brasil têm uma despesa acumulada por aluno bastante abaixo da média da OCDE. Isso, se a gente considera que alunos que, e aqui voltando para esse gráfico, alunos que têm mais necessidade socioeconômica precisariam de mais investimento, mais despesas por aluno, se a despesa por aluno fosse maior para os alunos que vêm de contexto familiar mais vulnerável, a gente se encontra numa situação particularmente problemática em termos de investimento por aluno. Para adequação, é importante sempre a gente combinar esse gráfico com esse próximo aqui que eu estou mostrando. O que esse gráfico nos diz? Também cada coluna dessa é um país que mostra a despesa como proporção do PIB. Esse gráfico, ele normalmente é utilizado para argumentar que o Brasil gasta muito com educação em relação a outros países, porque em relação ao PIB, a gente observa aqui que, de fato, o Brasil está acima da média da OCDE. Então, e aqui eu acho importante a gente sempre olhar para esses 2 gráficos em conjunto, porque esse gráfico aqui nos mostra que, de fato, o Brasil se esforça muito em relação ao PIB para a educação. Porém, o que de fato isso significa para cada aluno ainda é pouco. Ou seja, considerando o tamanho do Brasil e o nosso PIB, o valor por aluno é baixo, mesmo que o Brasil, em relação a outros países, faça um esforço em relação ao PIB alto. Tá? Eu acho que esses 3 princípios são importantes para contextualizar o que a gente precisa pensar em relação ao novo Fundeb, né? Que agora foi aprovado e a discussão ainda precisa ser feita em relação à lei de regulamentação. E eu vou falar aqui um pouco sobre as principais mudanças do novo Fundeb e daí apresentar algumas considerações sobre a lei de regulamentação, né? Esse esquema aqui, acho que ele é bom para a gente visualizar a principal característica do Fundeb e que se mantém no novo Fundeb, que o que é o Fundeb? É uma política de redistribuição de recursos,
ou seja, recursos que são arrecadados de impostos e transferências de estados e municípios, eles vão para fundos de âmbito estadual e são redistribuídos de volta, né, para os estados e municípios, para as redes estaduais e municipais, considerando o número de matrículas em cada etapa e modalidade de ensino. Tem essa complementação da União, que é um fator muito importante na discussão do Fundeb, e na aprovação do novo Fundeb, talvez foi um dos pontos mais discutidos, que é um valor que vem da União e vão para alguns fundos de âmbito estadual que tenham que essa arrecadação, esse total que é arrecadado das receitas estaduais e municipais no fundo de âmbito estadual, eles são baixos. Então, mas esses recursos da complementação da União vão para os fundos e são redistribuídos igualmente entre os estados e municípios. No novo Fundeb, o que mudou? A primeira questão que nesse esquema essencial da redistribuição é que essa redistribuição de recursos dos fundos de âmbito estaduais, eles vão ter ponderações diferenciadas por nível socioeconômico dos estudantes, por disponibilidade de recursos vinculados à educação e por indicadores de potencial de arrecadação tributária. Porém, essas ponderações, elas são justamente o que precisa ser definido, que vai agora começar a ser debatido na lei de regulamentação. Então, a lei de regulamentação que hoje está sendo debatida, que foi proposta pela professora Dorinha, ela propõe que essa lei seja atualizada até 2022, para que esse debate das ponderações ainda aconteça, para, a partir de 2023, essas ponderações diferenciadas passem a existir. Algumas questões que eu acho importante, agora pensando nessa lei de regulamentação e nessa discussão que precisa iniciar agora, existem, cada um desses pontos, o nível socioeconômico dos estudantes, indicadores de potencial de arrecadação tributária, como que ele vai ser calculado, vai ter um papel importantíssimo para quanto que cada rede vai estar recebendo de recursos. E é muito importante que todas as simulações que já estão sendo feitas sobre diferentes formas de calcular esses indicadores tenham uma discussão bastante ampla com todos os atores da comunidade escolar, para que todos compreendam os incentivos que estão sendo gerados aqui. E aqui, trazendo esse economês, né, o que é importante a gente evitar o que é chamado de incentivo perverso. O que isso significa? Que o indicador, ele, de fato, ele incentive ações que promovam melhoria da qualidade da educação e evitem ações que sejam fáceis, talvez, para gestores cumprir, mas que não necessariamente estão relacionados à melhoria da qualidade da educação. Como, por exemplo, se considera um determinado nível socioeconômico do estudante dividido em grupos muito fixos, o gestor pode, então, considerar, vou ter como foco maior minhas políticas para determinado nível socioeconômico de estudantes e vou desconsiderar o resto, e isso pode facilitar a redistribuição de recursos, mas isso não necessariamente vai ser positivo para toda a rede escolar. Enfim, essa questão de cada um desses indicadores precisa ser muito bem discutida com todas as redes, com professores, com as escolas, para que isso seja muito bem compreendido e pactuado entre todos. Uma segunda mudança que aconteceu no novo Fundeb se refere a como que as receitas que vão para a educação são consideradas. Aqui eu também coloquei um esquema para a gente visualizar quais são as receitas que vão para a educação, obrigatoriamente, e como que o que vai para a Fundeb, o que é mínimo constitucional, só para a gente ter isso claro para entender as mudanças do novo Fundeb. Então, as receitas vinculadas à educação básica, a gente pode dividir aqui pensando no âmbito municipal, que eu acho que é o mais fácil, no âmbito que tem o mínimo constitucional, e aí no âmbito municipal e estadual, 25% de impostos e transferências, ou seja, todos esses
essas duas caixinhas aqui, os impostos de transferências que estão presentes aqui nessas caixinhas, fazem parte do mínimo constitucional. Uma parte desses, que é essa caixinha azul, são os impostos que são vinculados, impostos de transferências vinculados ao Fundeb. Então, 25% desse todo é mínimo constitucional, esse grupo aqui é a sexta que vai para o Fundeb, só que 20% desses vai para o Fundeb, e aí tem esses outros 5% que são mínimo constitucional, não são Fundeb. Tem esses outros impostos e transferências que fazem parte do mínimo constitucional, mas não são Fundeb, e tem outras receitas que também estão vinculadas à educação, que são essas mais à esquerda, como salário educação, transferências do FNDES e recursos de exploração de petróleo e gás natural, que são vinculados à educação, mas não fazem parte do Fundeb e não fazem parte do mínimo constitucional. O que mudou aqui? Na complementação da União, atualmente, o que se considera o total de recursos que é considerado são as receitas dos fundos do Fundeb, que são essas em azul. Agora, vai ter a complementação da União adicional, vai considerar outros recursos, outras receitas que não fazem parte desses fundos de âmbito estadual, que são essas em verde. Então, esse a mais da complementação da União, que agora vai ser chamado de VAT, considera a receita total para a educação. Então, a complementação da União, que aqui eu vou voltar no slide anterior, esse grupinho aqui de recursos que vem da União, ele agora está dividido em 3. Tem o VAF, que é esses recursos que vão ser distribuídos assim como já são hoje, com essa nova ponderação. Tem o VAT, que são esses recursos adicionais que vão considerar a receita total do Fundeb, e ter o VAR, que considera a evolução de indicadores. Então, falando primeiro sobre o VAT, o VAT é o principal, acho que é a mudança mais significativa desse novo Fundeb, porque ele é particularmente importante para melhorar a equidade na distribuição de recursos. Lidar com aquele problema que eu mencionei inicialmente, né, de que os alunos que têm mais baixo nível socioeconômico são os que recebem menos recursos do Estado para a educação. Do Estado com letra maiúscula. Né? Então, o que o novo Fundeb faz, através do VAT, é que esses recursos da complementação da União eles vão direto para os entes federados com baixo valor aluno ano, ao invés de ir para os fundos de âmbito estadual, como o VAF faz. E o VAR, né, essas três siglas, né, o VAF, o VAT e o VAR. O que o VAR faz? São recursos que vão vir da complementação da União e que vão para as redes condicionados ao cumprimento de ações de melhoria de gestão e de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades. Tá, mas quais são os indicadores que significam melhoria da gestão de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades? E isso vai ser definido na lei de regulamentação, a qual ainda está em debate, e na lei de regulamentação que está atualmente, né, foi proposta atualmente no projeto de lei da professora Dorinha, esse debate ele ainda precisa acontecer e vai acontecer até 2022, para que somente quando o VAR for entrar passar de fato a ser distribuído, que então esses indicadores estejam definidos. Isso porque a complementação da União ela vai crescendo aos poucos com o novo Fundeb. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui só colocando algumas considerações do que precisa ser debatido, a meu ver, para esses indicadores de condicionalidade da distribuição de recursos, e eu levanto 3 pontos. O primeiro é uma preocupação com a complexidade desses indicadores. Aqui, como vocês já viram, o Fundeb ele é particularmente complexo, e se esses indicadores forem ainda mais complexos, isso torna mais distante a ação do gestor para o resultado educacional. Ou seja, é mais difícil para o gestor conseguir compreender o que ele pode fazer para melhorar esses indicadores. Se esses indicadores eles são tão complexos que tem uma série de questões que
essa associação ela não é direta. A segunda questão que eu coloco que é ter uma preocupação muito grande para que esse indicador não puna duplamente os alunos que já estão em redes que têm baixos resultados. Ou seja, se um aluno já está numa rede que está tendo um resultado ruim e essa rede passar a receber menos recursos por conta disso, esse aluno ele vai ter cada vez menos chance de aprender. Então, como que esse indicador que vai considerar gestão e atendimento com aprendizagem vai estar considerando essa dificuldade, não está punindo esses alunos duplamente. E a terceira questão, que eu acho que é a mais sensível, é que esses indicadores têm que se ater ao que eu estou chamando de questões técnicas, ou seja, ter uma preocupação muito grande do que significa uma gestão de qualidade. Isso é um debate muito grande na literatura de educação. Se a gente leva isso para uma questão política, associar a gestão de qualidade a preferências políticas pode ser muito perigoso. Então, o que a lei de regulamentação indica hoje é que esses indicadores precisam ser pactuados, né? Precisam estar próximos, associados estão ancorados, né? No Plano Municipal de Educação, estadual, no PNE, e isso é muito importante, e acho que talvez associar essa necessidade de o indicador ser simples e técnico acho que é essa a mensagem que eu quero dar, né? De pensar que esse indicador ele não pode não pode ser sensível a preferências de determinado gestor que ache que a educação precisa ter, enfim, alguma questão mais associada à religião ou menos, enfim, tem que estar associado ao que a literatura de educação indica de que é uma gestão de qualidade e não complexificar demais para evitar que essa distribuição de recursos acabe sendo, não de fato incentivando a melhoria da qualidade da educação. Bem, vou tentar passar bem rápido agora pelos os últimos 2 pontos do Fundeb para eu conseguir falar da segunda parte da apresentação, que é sobre esse artigo do mínimo constitucional. Bem, acho que a questão que já foi muito discutida sobre o Fundeb é que a complementação da União mais que dobrou, né? Atualmente ela é em 10% e ela agora vai ter esses 3 tipos, como eu falei, em que o VAT vai acrescentar 10,5% e o VAR vai acrescentar 2,5%, então vai aumentar de 10% para 23%. E aqui uma questão que eu acho que tem sido muito discutida é se essa complementação da União, a gente tem uma perspectiva de aumento de recursos que vão vir através da complementação da União, mas, ao mesmo tempo, vai haver uma queda muito significativa de recursos da arrecadação por conta da pandemia. Então, o quanto que cada um está aumentando ou diminuindo, e aqui só para dar uma ideia do tamanho da dificuldade que a gente já está vivendo e vai viver em termos de arrecadação, é que esse aumento da complementação da União, ele é muito menor do que a perspectiva de queda de arrecadação nos próximos 2 anos. No longo prazo, isso vai se estabilizar, esperamos, né, que com esse aumento de recursos da complementação da União. Então, é importante a gente pensar que o Fundeb, ele principalmente vem de recursos de arrecadação dos estados e municípios. E com a queda dessa arrecadação, a complementação da União não vai ser suficiente, esse aumento da complementação da União, pelo menos nos próximos anos, não vai ser suficiente para lidar com a queda de recursos da arrecadação própria. Então, o Fundeb ele vai dar uma ajuda, mas ainda muito pequena em relação ao total. E aqui, por fim, eu acho que uma discussão que aconteceu muito significativa sobre o novo Fundeb são as mudanças do que pode ser, para onde os recursos podem ir.
Atualmente, os recursos do Fundeb, eles devem ir, isso vai se manter que é chamado de manutenção e desenvolvimento do ensino, e hoje 60% vai para a remuneração de profissionais do magistério. A proporção aumentou para 70%, mas também incluiu outros profissionais além do magistério. E esse terceiro ponto, acho que é o mais significativo, é que agora está muito claro que esses recursos não podem ir para pagamento de inativos. Então, isso para algumas redes vai significar uma restrição bem grande, porque está claro agora que esses recursos não podem ir para inativos. E, por fim, é que parte dessa complementação VAT, ela tem duas condicionalidades, em que 50% dos recursos devem ir para a educação infantil, isso nos municípios, e 15% para despesas de capital. Aqui também, acho que duas contribuições para a lei de regulamentação é que esse cálculo de quanto está indo para a educação infantil precisa de dados melhores do que existe hoje, né? Hoje, essa divisão do quanto está indo das despesas por nível de ensino é ainda bastante problemática, e se a divisão de recursos vai ter essa condicionalidade, esses dados não podem ser mais problemáticos. E a segunda, que acho que para os municípios isso vai ser uma questão muito importante, é que muito provavelmente vai haver um aumento da demanda por creches, né? Conforme mais recursos estiverem sendo tiver uma condicionalidade desses recursos para irem para creches, muito provavelmente crianças que não estavam indo, né, na educação infantil, não estavam indo para a creche, vão passar aí. Isso vai ser importante para mercado de trabalho feminino, por exemplo, mas é muito importante que as redes tenham uma preocupação com a qualidade dessas creches que vão estar sendo abertas, dessas novas vagas que vão estar abrindo, porque esse aumento não pode ser indiscriminado para cumprir com essa condicionalidade se não garantir um mínimo de qualidade dessas creches. Isso, sem esse mínimo, essa condicionalidade não vai ser positiva, né? No sentido de qualidade da educação infantil, mesmo que seja para o mercado de trabalho feminino, das mulheres principalmente, né? Essa segunda parte vai ser agora um pouco mais acadêmica, vai ser uma quebra, porque eu vou estar apresentando os resultados desse estudo que foi recentemente publicado, em que analisa o efeito do mínimo constitucional em educação nos municípios, esse chamado efeito de flypaper. Então, retomando aquele esquema que eu mostrei, né, da onde são os recursos que estão indo, que são vinculados à educação. Então, tem os recursos que são do mínimo constitucional, né, como falei, 25% para os estados e municípios. Da União é 18%, mas aqui o foco é em municípios. E tem as transferências intergovernamentais, e que eu vou estar olhando especificamente para as distribuições que são feitas através do Fundeb e de transferências voluntárias, que são feitas através do FNDE. Através do FNDE, que não é Fundeb, né? Esse gráfico aqui à direita, né, essa figura à direita, ela começa a nos indicar um pouco como que o mínimo constitucional, como que os municípios estão em relação ao mínimo constitucional. Cada pontinho desse é um município, cada pontinho cinza desse é um município, e aqui municípios que têm maior arrecadação ou menor arrecadação desses recursos que fazem parte do mínimo constitucional, e aqui está dizendo se eles estão acima ou abaixo de 25%. E essa linha, então, seria o mínimo constitucional. Acho que a gente vê que a grande maioria dos municípios estão acima do mínimo constitucional, cumprem com o mínimo constitucional. Tem alguns municípios que não cumpriram, né, entre 2008 e 2018, e principalmente são os municípios com menos arrecadação, mas não somente. Tá? Então, a gente tem duas perguntas aqui que a gente analisa nesse estudo. O primeiro é qual o efeito da condicionalidade, ter um mínimo de despesa em educação. Então, o efeito da condicionalidade na despesa e se as mudanças que acontecem são eficientes ou não, né? Se essa condicionalidade ela gera maior ineficiência, como normalmente é argumentado aqui. Eu acho que é importante contextualizar que o mínimo constitucional é muito criticado normalmente por
argumenta-se, né, que aumentaria a ineficiência das despesas educacionais. Até mesmo, né, existe uma PEC, acho que é a PEC 188, que tenta juntar o mínimo constitucional da educação com a saúde, por esse argumento que a falta de flexibilidade na gestão dos recursos pelos gestores, isso acaba aumentando a ineficiência nas despesas educacionais. E é isso que a gente está querendo se aproximar essa questão com essa análise que a gente faz. E aí a segunda pergunta o mínimo constitucional são essa condicionalidade da arrecadação local e tem outras transferências, como o Fundeb, outras transferências do FNDE, que vão para a educação. As fontes de receita, da onde está vindo o recurso, importa para como que as despesas, para a quantidade de despesas em educação? É isso que a gente avalia aqui nessa segunda pergunta. Então, começando pelo mínimo constitucional, o que essa tabela nos mostra? A gente analisa, e aqui eu vou olhar, a coluna 2 é semelhante à coluna 1, só que incluindo variáveis de controle, e o mesmo para a coluna 4 em relação a 3. O que esses resultados aqui estão nos dizendo? Se a diferença entre o quanto um município está gastando no ano e o quanto que significa o mínimo constitucional no ano seguinte, se essa diferença, como que isso afeta as despesas. Ou seja, vou mostrar aqui no gráfico, acho que fica mais claro. Se o município está abaixo do mínimo constitucional, o mínimo constitucional faz ele aumentar as despesas ou diminuir as despesas? Como que esse mínimo constitucional afeta? E o que a gente observa? Que para quem está abaixo do mínimo constitucional, que são essas duas primeiras colunas, que o mínimo constitucional naturalmente faz com que os municípios se aproximem sempre ao mínimo, ou seja, eles aumentem as despesas. O mínimo tem esse efeito de puxar os municípios para próximo desse mínimo. O que eu acho que é mais interessante nesse resultado é que, para quem já está gastando mais que o mínimo, de um ano para o outro, o mínimo faz o município se aproximar desse mínimo também, ou seja, puxar para baixo as despesas. O que isso significa? Que o mínimo funciona como um imã, em que quem está abaixo e quem está acima, de um ano para outro, vai se aproximando ao longo do tempo desse valor mínimo. O que significa, e aí isso implica que esse 25% tem um efeito muito importante, porque ele está sempre puxando os municípios para próximo deles, né? Isso, quando a gente traz para esse contexto, né, de que o mínimo constitucional, como é argumentado, ele tem um efeito de aumentar a ineficiência dos gastos, um argumento que vem junto com esse é que o mínimo constitucional faz aumentar o gasto indiscriminadamente, que quando puxa para cima para sempre. Isso a gente não observa. Que quando puxa para cima, para próximo do mínimo, mas puxa para baixo quem está acima do mínimo. Mas será que esse puxar para cima e puxar para baixo é uma variação eficiente dos gastos? É essa a segunda pergunta que a gente avalia. E aqui, então, esse primeiro grupo aqui são para os municípios que estão abaixo do mínimo de um ano para outro e os municípios que estão acima do mínimo de um ano para outro. E o que a gente observa, e eu acho que essa primeira e a terceira coluna são as mais interessantes, é que a variação em investimentos, em despesas de capital, é a principal variação a partir do mínimo. Então, quando o município ele se aproxima do mínimo, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, essa variação acontece principalmente em despesas de investimento. Em despesas de pessoal, para quem está abaixo do mínimo, o município aumenta as despesas de pessoal. Porém, ele não diminui a despesa de pessoal, ele não continua aumentando essa despesa de pessoal, que é, de novo, esse argumento que normalmente é feito, que existe um efeito cascata de despesas com pessoal, que uma vez que aumenta a despesa com pessoal, isso aumenta indiscriminadamente. Essa segunda coluna aqui fala de liquidez, né? Esse aumento diminui a liquidez. Mas então, focando nesses dois principais resultados, que eu acho que são os mais interessantes, que eles falam especificamente, né, do que é normalmente associado a uma despesa maior e eficiente, e o que a gente observa é que, para quem está abaixo do mínimo, a despesa que aumenta é a despesa com investimento, também há um aumento da despesa com pessoal, mas a gente não vê que esse aumento continue indiscriminadamente, ou seja,
essa variação não se parece tão ineficiente quanto se argumenta, porque a despesa com pessoal, a despesa, o que está variando mesmo é a despesa de capital, né? Que é a que é chamada despesa mais eficiente, tá? Então, a gente não tem nenhuma evidência de que o mínimo constitucional, ao elevar as despesas de educação, reduz a eficiência dos municípios. E aí, mas será que então isso se refere ao mínimo constitucional? Mas e o Fundeb, que é tão importante, como que isso afeta, né, as despesas que estão acontecendo? E particularmente se a gente observa o que é chamado de efeito de flypaper. E o que é esse efeito de flypaper? O efeito de flypaper é o que é chamado na economia de uma anomalia na ação dos municípios. É uma anomalia porque se esperaria que, independente de onde está vindo os recursos, o quanto que esse aumento na arrecadação influencia na despesa deveria ser igual. E o que se observa é que não, que quando o recurso vem de transferências intergovernamentais, isso tem um efeito mais significativo na despesa do que aumento no imposto local. Em outras palavras, que o quanto varia, que é o que essa funçãozinha que está dizendo, é que quanto varia de gastos para variações das transferências intergovernamentais é maior do que quanto varia de gastos para variações em arrecadação local, tá? Ou seja, se o efeito do recurso vir de transferência intergovernamental é diferente do recurso vir de imposto local, a gente observa um efeito flypaper. E aqui essa tabela mostra os resultados para isso. De novo, essas 3 colunas estão estimando a mesma coisa, só que incluindo novos variáveis de controle, né? Variáveis de controle estatístico para ver se esses efeitos que a gente encontra são de fato robustos ou estão relacionados a outras questões do município. E a gente observa que o efeito é bastante robusto. E o que isso está nos dizendo? Aqui é o efeito do Fundeb, dos recursos, das transferências de redistribuição. Essa segunda linha é o efeito das transferências que vem do FNDE e essa terceira linha é o efeito da arrecadação local. O que a gente observa é que as transferências do Fundeb têm um efeito maior nas despesas educacionais do que a mesma variação de arrecadação que venha tanto de impostos locais quanto de transferências do FNDE. Ou seja, se uma mesma quantidade de recursos vem através do Fundeb, a gente vê que ele tem um impacto muito maior em aumentar as despesas do que a mesma quantidade de recurso que venha de arrecadação local ou que venha de transferências do FNDE. Hoje, transferências do FNDE ou arrecadação local, elas são reorganizadas na rede como um recurso que vai sempre ter o que se espera de que vai ser gasto ali. O Fundeb não. O Fundeb, o que ele vem, ele fixa, né, na educação. Então, aqui, resumindo esse resultado, o que a gente encontra é que o Fundeb, os recursos que vêm do Fundeb, eles estimulam mais o crescimento das despesas educacionais do que aumentos na arrecadação própria. Né? A gente observa um efeito flypaper e, curiosamente, a gente não observa esse efeito de flypaper para outras transferências do FNDE, o que é um resultado bem interessante que mostra a importância do Fundeb para as despesas educacionais. Né? Mesmo que tenha o mínimo constitucional, esse efeito que vem do Fundeb ele é muito relevante para aumentar as despesas educacionais. Bem, vou ficar por aqui. Acho que o tempo até que ficou direitinho mesmo com a interrupção. Eu fico disponível para perguntas. Eu acho que algumas coisas eu passei mais rápido, porque eu fiquei preocupada com o tempo, mas fico aqui aberta. Obrigada. Obrigada, me avisou. A gente esquece, né? Queria agradecer mais uma vez, Tássia. Então, antes de eu começar a ler as perguntas, eu queria pedir para a Júlia mostrar de novo na tela o link para interação. Então, caso você esteja assistindo e chegou atrasado, não pôde anotar, por favor, e tenha uma pergunta a fazer para Tássia Cruz, por favor, use esse link que assim a gente já vai organizando as perguntas para ela. Bom, muito obrigada mais uma vez, Tássia. Esse assunto, o assunto do financiamento da educação já
já apareceu no nosso seminário algumas vezes. O Fundeb também foi tratado pela Úrsula Pérez, mas não com a profundidade que você trouxe, né? Então, assim, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é do Mário, do órgão central. Eu acho que, não sei se eu espero, acho que já está bom, o pessoal já viu. Isso. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz aqui é do Mário, do órgão central. Ele diz: boa tarde, obrigado pela palestra, e pergunta: mesmo sem saber ainda como será regulamentado de fato o Fundeb, como as prefeituras e as secretarias municipais de educação devem se preparar para a sua implementação? Assim, eu só acrescentando a pergunta dele, você mencionou várias necessidades do ponto de vista de gestão, indicadores, né? Então, se você puder desenvolver seu ponto de vista sobre essa pergunta, enquanto isso a gente vai aguardando novas perguntas. Tá legal, obrigada, Mário, pela pergunta. Eu acho que agora, né, nessa discussão que vai ter da regulamentação, seria muito importante que as redes continuem engajadas na discussão. Por quê? Acho que a discussão do novo Fundeb engajou muito, né, diferentes atores, o que foi importante, mas chegou-se a um sistema que é muito complexo, mas a gente ainda não sabe como fazer. Então, assim, o que significa, como eu coloquei, né, o que significa uma gestão de qualidade? A gente ainda não está claro, né, na lei de regulamentação ainda não colocou isso, e acho que a rede tem pode ter uma clareza do que significa para ela uma gestão de qualidade, e isso é importante que todas as redes estejam de acordo com o que é esse indicador de qualidade, para que a distribuição de recursos não vá contra os objetivos da rede. Então, acho que a discussão, ao invés de vir de cima para baixo, deveria vir de baixo para cima. Nós entendemos de uma gestão de qualidade dessa forma e gostaríamos que os indicadores refletissem o que a gente gostaria que os incentivos que fossem criados para as escolas. Enfim, então acho que se essa discussão do que significa uma gestão de qualidade fosse estabelecida em cada rede, isso tivesse estivesse associado aos planos municipais, estaduais de educação e entrasse no debate, então, da lei de regulamentação, eu acho que isso seria o ideal, para que a lei de regulamentação reflita aonde as redes querem chegar. E não venha só, como falei, de cima para baixo, aonde que enfim, o Congresso, a União entenda o que é uma gestão de qualidade, para que então as redes tenham que se adequar. Tem essa troca. Hoje, enquanto ainda não tem esses indicadores definidos, é difícil dizer, não, muito provavelmente uma gestão de qualidade vai ser uma questão de formação de gestores escolares e tal. Isso talvez seria o que a gente gostaria que fosse, mas acho que a gente precisa garantir que seja. Então, o que é considerado internacionalmente uma gestão de qualidade? Isso acho que tem que estar claro em todos os âmbitos, tanto no nível central aqui, pensando União, né? A gente gostaria que o Congresso tivesse claro isso, o que é considerado uma gestão de qualidade em diferentes países, mas que as redes também tivessem essa compreensão. Então, acho que essa conversa vai ser essencial para que esses indicadores não sejam uma coisa fora e quando ela está associada à transferência de recursos, isso pode ser perigoso. Então, o novo Fundeb, ele exige maior engajamento de todos, para que ele realmente incentive o que a gente quer que seja incentivado. Tá certo. Então, agora vamos para a próxima pergunta, que é da Maria de Fátima, que também é da Administração Central. Ela fala boa tarde, agradece também a palestra,
e pede para você explicar novamente ou um pouquinho mais em detalhe esse fenômeno do fly paper, que é um pouco complexo. Assim, eu mesma eu faço minhas as palavras delas assim, dela, e eu gostaria que se você pudesse se debruçar um pouquinho mais sobre ele, por gentileza. Claro, claro. Obrigada de novo, porque realmente é um fenômeno que o que ele nos mostra? Pela teoria econômica, né, o que a gente esperaria, a princípio, que, independente de onde está vindo o recurso, um aumento em R$ 1 na arrecadação iria, vamos supor, 30% para a educação. Isso é o que, vamos supor, o Estado de São Paulo decidiu investir em educação, então, sempre que aumentar a arrecadação, 30 centavos vai lá para a educação. Então, aumentou em R$ 1, vai 30 centavos para a educação. Independente se esse recurso está vindo de o imposto A, o imposto B, da transferência A ou transferência B. Isso é o que a teoria econômica diz, que recursos vindo de diferentes fontes, essa fonte não deveria mudar a qualidade do recurso, que é R$ 1 a mais que o Estado tem, e ele quer utilizar sempre 30% disso para a educação. E aí, por isso que o efeito fly paper é considerado uma anomalia, que diz, não, quando o recurso vem de transferência da União, o gestor considera ele como um recurso diferente. Então, se ele está vindo do Fundeb, por exemplo, ele não vai para o orçamento total e, assim, orçamentariamente, ele tem que ir para o Fundeb, mas se ele já está gastando esse recurso vindo de outra fonte, ele só diminui de um lado e aumenta no outro e continua indo 30%. Isso é o que se esperaria, mas não. Ele, na verdade, então, já que está vindo R$ 1 do Fundeb, eu vou passar a gastar 60 para a educação, ao invés de continuar gastando a mesma coisa e só reorganizar. Já que eu estava usando esse recurso meu para a educação, eu vou agora botar esse recurso para a saúde e agora só o Fundeb que vai para a educação. Eu vou reorganizar, mas eu continuo gastando o mesmo. Isso não acontece. Se o recurso vem de uma fonte do Fundeb especificamente, a gente vê que não. Então, agora a despesa aumenta para a educação. E não há uma reorganização de recursos. E o que é diferente daí que a gente encontra aqui, se o recurso vem do FNDE, de uma transferência voluntária, que deveria ser para a educação também, então essa característica não é porque é vinculada, então essa reorganização não acontece. O do FNDE seria um exemplo que também é vinculado para a educação, mas quando o recurso vem do FNDE, que não é Fundeb, esse recurso, o que os gestores, em média, fazem é que, tá, então já que está vindo esse recurso do FNDE, eu já estava gastando esse tanto para a educação, eu vou reorganizar aqui e eu continuo gastando o mesmo para a educação. Isso acontece com as transferências do FNDE, isso acontece com a arrecadação local. Então, se eu recebo os impostos, a arrecadação de impostos aumenta, eu continuo sempre gastando 30% da minha arrecadação. Eu não vou aumentar mais o que a gente chama de elasticidade. A elasticidade, ela é sempre a mesma para a arrecadação local, e o que a gente vê é que ela é igual para a transferência do FNDE. O que significa que quando vem de uma fonte, eu simplesmente reorganizo. Para os recursos do Fundeb, não. A elasticidade é maior. É esse efeito de fly paper. O quanto que eu vou usar mais para a educação, eu até reorganizo em parte. A gente não vê que é 1 para 1. Os recursos do Fundeb, eles aumentam as despesas em educação, mas não é que exatamente cada mais do Fundeb ele vai exatamente para a educação. Os gestores diminuem o resto, o que é esperado na teoria econômica, mas diminuem muito menos do que outras transferências. Isso significa que quando aumento de recursos do Fundeb, eles fazem com que a despesa em educação aumentem mesmo.
do que outras transferências, do que quando o município é mais rico, mas ele simplesmente continua usando a mesma elasticidade. Ele vai gastar mais em educação, mas ele não vai gastar mais relativamente em educação. O Fundeb não. O Fundeb faz que gaste mais relativamente em educação. Não sei se ficou mais claro agora. Eu não sei a Maria de Fátima, mas para mim, de fato, ficou. E é muito interessante mesmo, né? Esse efeito é inesperado, em certo sentido, né? É anômalo, como você disse, né? Nós temos uma pergunta de um outro Mário. Mário Filho, ele é do órgão central também, e ele pergunta como o novo Fundeb irá impactar nas ações com os demais funcionários, além dos profissionais de magistério. E, de fato, você mencionou que eles foram incorporados, né? O que os funcionários administrativos podem esperar de valorização e incentivo? Então, Mário, essa mudança nas despesas, né, que agora considera outros profissionais de educação, ela tem o potencial de fato, aumentar a valorização de outros profissionais, né? O que, assim, essa mudança para 70%, incluindo outros profissionais, ela é importante, mas não é uma mudança tão significativa assim. Por quê? Porque a maioria das redes já despendem normalmente até mais do que 70% para todos os profissionais de magistério. Tem redes que despendem, a média é em torno de 80% das despesas que são com manutenção e desenvolvimento do ensino, né, que são essas específicas que o Fundeb pode, da onde os recursos do Fundeb podem ir, já vão mais do que isso para profissionais da educação. Então, esse aumento ele é importante porque ele agora considera outros. Então, para quem está abaixo disso, isso vai significar uma valorização, mas no todo, muitas redes, isso não vai significar muita mudança. Então, porque isso já está sendo feito. Acho que só está colocando ali algo que está sendo feito, é importante para quem está muito abaixo, mas não é uma mudança tão significativa assim. A mudança que vai ser muito significativa também, daí para as redes que não estavam considerando, que estavam considerando inativos como parte das despesas em educação, para essas redes, daí a mudança vai ser muito importante. Porque daí o que estava entrando nesse... era 60% e agora vai entrar no 70%, grande parte estava indo para inativos. Então, agora, isso no orçamento significa que os inativos vão ter que... a fonte de recursos que vai financiar inativos vai ter que ser outra, não vai ser mais educação. Então, o que vai para educação vai aumentar muito. E aí, isso, nesses lugares, e tem, né... acho que o próprio estado de São Paulo vai ser uma rede que vai ser muito impactada por isso, que vai ter essa mudança vai ser muito significativa, que os inativos não vão poder mais ser considerados como parte do orçamento de educação. Então, essa mudança dos inativos eu acho que é muito mais significativa do que o aumento para 70%, daí para todos os profissionais de educação. Perfeito, com certeza. O que você menciona sobre os inativos, logo na gestão, no início da gestão do Roscielli, a gente acompanhou que ele pressionou o governo do estado porque ele veio de outro estado em que isso não acontecia. Então, junto com o TCE do estado, eu acho até, eu posso estar enganada, que ele já tinha conseguido reverter esse uso do Fundeb para pagamento de inativos. Assim, não sei se já tinha se concretizado, mas, de fato, você tem razão que isso, ao longo da história de São Paulo, era uma excrescência, né, que muitos estados usam esse estratagema de qualquer forma, né? Tem uma outra pergunta que é da Cecília, que também é da administração central. Ela pergunta o seguinte: você vê impactos no relacionamento entre estados e municípios provocados por esse novo Fundeb, pensando
principalmente no processo de municipalização, dessa divisão das vagas. Então, eu vou contextualizar um pouco a pergunta dela, porque no caso de São Paulo, diferentemente de outros estados, o Estado cuida muito de ensino fundamental. Ele não entregou para os municípios, como vários estados já entregaram, esse atendimento. Então, eu queria saber, eu não, é a Cecília. Muito, por favor. Então, Cecília, de fato, o Fundeb tem esse incentivo à municipalização, porque os recursos eles são distribuídos pelo qual a rede que é o prioritário, né? Agora, isso já existia, então o novo Fundeb especificamente, não acredito que vá mudar esse incentivo. Talvez mude pela diferença na ponderação, mas eu acredito que não, que vai continuar, assim, acho que o incentivo à municipalização já existe desde que o Fundeb existe e vai continuar desde que o Fundef existe, né? E vai continuar havendo esse incentivo porque associa o recurso à rede que tem que é responsável prioritariamente pelo. Então, tem. Assim, a gente que não são prioritários estão atendendo esses alunos, estão recebendo menos recursos, a menos que haja a rede municipal pode decidir passar esses recursos para o estadual, mas eu acho que o novo Fundeb não vai mudar esses incentivos que já existem, né? Nós recebemos algumas perguntas a mais agora. A Ana Lúcia Cândido Lopes, da Diretoria de Ensino de Campinas Leste, pergunta: de que forma esse aumento de recursos pode trazer mais qualidade para as escolas nas regiões mais pobres? Ana, né? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Então, Ana Lúcia, de fato, o novo Fundeb, aquele VAT, aquela complementação da União, que vai direto para os entes mais pobres, isso vai ser importante para diminuir a desigualdade na distribuição de recursos e esperamos que isso esteja associado à melhoria da qualidade da educação, como acho que a literatura mais recente vem mostrado que isso é importante, né? Que esse aumento de recursos é importante para a melhoria da qualidade da educação, principalmente para redes e para estudantes de baixo nível socioeconômico. E o Fundeb vai ser importante principalmente para isso, para que os recursos cheguem aqueles que vêm de nível socioeconômico mais baixo. Isso acho que vai ser muito importante. Mas, e aí aqui só, acho que a gente até... Eu achei que eu tinha incluído um dado na apresentação que eu não incluí, por isso que eu falei uma hora, que era esse aumento de recursos que a gente vai observar com o novo Fundeb, ele é ainda muito menor do que a queda que a gente vai observar com a pandemia. Então, a gente vai ter... Porque o Fundeb, basicamente, é uma redistribuição de recursos, e agora vai ser uma redistribuição mais efetiva. Então, quem mais precisa vai receber mais. E tem o aumento da complementação da União, que vai aumentando, e em 2023 que ele já vai estar mais significativo. Então, o aumento agora, nos próximos anos, ele é bem pequeno, e, assim, a maior parte dos recursos do Fundeb, que é da arrecadação local, a gente vai observar uma queda muito grande, porque a arrecadação local está caindo muito por conta da pandemia, da crise fiscal que a gente já está começando a observar. Então, enfim, não é para dar uma notícia do que a gente já está vivendo, mas é que o Fundeb, ele é muito importante por melhorar a distribuição de recursos, mas não é que esse aumento que vem da complementação da União, ele vai nos salvar da pandemia, não, assim, né, em termos de recurso, de arrecadação, não vai. Então, enfim, a gente tem que se preocupar ainda, pelo menos nos próximos 2 anos, o que fazer, né, para garantir que os recursos de educação não tenham uma queda tão grande quanto se a gente acompanhar essa queda na arrecadação que está tendo.
Acho que é isso. Não, você tem toda a razão e realmente... Mas ó, eu fiquei super feliz agora porque nós recebemos uma pergunta da Secretaria Municipal de Educação de Pederneiras. A gente fez a divulgação para as secretarias e eu agradeço muito ao Carlos Alberto Pompolim, de Pederneiras, que faz a seguinte pergunta a você. A respeito da aplicação mínima dos 70% dos recursos do novo Fundeb em remuneração dos profissionais da educação, não será mais obrigatória a aplicação mínima com o pessoal do magistério? Essa é a primeira pergunta. Isso não poderia servir como um desestímulo à valorização do profissional do magistério? Não sei se ficou clara a pergunta. Acho que sim. Se eu não responder, se não ficar exatamente, me fala, me lembra o nome? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Então, Carlos, não é que hoje, então, 60% vai para profissionais de magistério. E aí o que fez? Mudou de 60% para 70%, mas, além dos profissionais de magistério, incluiu outros profissionais da educação. Então, eu não acredito que isso vá levar a uma desvalorização dos profissionais de magistério. Eu acho que, na realidade, não vai mudar muito, porque aumentou o mínimo, né, que tem que ir para profissionais, mas incluiu um grupo muito grande dentro disso. Então, acho que, na verdade, vai ficar basicamente o mesmo para a maioria das redes. Claro que tem algumas redes que ainda não despendem 70% com profissionais de magistério mais outros profissionais, e tem outras que já despendem, que é a grande maioria, mais do que isso. Eu acho que não vai significar nenhuma desvalorização, mas também não vai ser um incentivo muito grande para a valorização, não. Acho que o que maior incentivo vai ser, realmente, como falei, né, tirar a questão de garantir que não incluem nativos ali. Se você me permite um adendo, Claro. eu que sou da gestão interna da educação, a gente sabe, Carlos Alberto, que os municípios têm uma grande dificuldade de capacidade de gestão dos sistemas para além da questão do professorado. Então, eu imagino que esse acréscimo pode envolver profissionais que estão envolvidos na gestão educacional do município, que precisam ter incentivos e que geralmente são muito mal remunerados, e que antigamente não estavam envolvidos, englobados no Fundeb. Então, concordando com a Tássia, não vai haver um decréscimo de incentivo aos professores, mas pode haver um acréscimo de incentivo a pessoas de gestão educacional que o município precisa muito, né? Bom, eu tenho uma pergunta, se você me permite. Claro. A pergunta é a seguinte, porque você mencionou que na mudança dos critérios e os VAR, parece coisa de futebol agora, né? De qualquer forma. Uma das coisas relevantes que você apontou como uma melhoria do novo Fundeb foi o fato, até anotei, um momentinho só, por favor. O VAR, há uma parte dos recursos de complementação da União que serão condicionados ao cumprimento de ações de melhoria. E daí em dois elementos, a melhoria na gestão, no atendimento e de redução de desigualdades. Esses são os critérios que estão postos, né? Daí eu vou juntar com um outro seminário que a gente teve recentemente, que é do Jorge Teres, que falou sobre EJA. E educação de jovens e adultos é uma das grandes tragédias mesmo educacionais do ponto de vista do atendimento, porque a gente sabe que no Brasil todo as redes não oferecem, não ofertam vagas no número necessário. Assim, a demanda é muito maior, segundo eles, são 10% apenas de vagas em relação à demanda. A minha pergunta é se você acha que esse tipo de mudança poderá efetivamente impactar esse tema do atendimento, da melhoria, ou do atendimento, ou da gestão, se você acha que tem um efeito real. Então, assim, eu acho que especificamente em EJA,
eu acho que só vai ter um impacto, por exemplo, no maior atendimento em EJA, se incluir essa análise de demanda atendida. Acho muito difícil que considere isso, por exemplo. Muito provavelmente o que vai entrar nesse indicador de atendimento é se a população em idade escolar está na escola ou não. Acho muito difícil incluir a população. É isso, né? Qual é a demanda e potencial de EJA que gostaria, né, que talvez não já tenha mais de 15 anos e que gostaria de estar em EJA, mas que não está sendo atendido. Existe a ponderação daí na distribuição de recursos pode incluir EJA, e aí isso cria um incentivo para que tenha, né, que os recursos sejam distribuídos considerando também vagas em EJA, mas eu acho que esses incentivos especificamente não vai lidar com esse tipo de problema. E se esses indicadores eles vão ter um efeito mesmo de incentivar a melhoria na qualidade, isso, enfim, eu acho que por isso que eu falo talvez até mais da complexidade do que do benefício, que é muito interessante que a gente esteja, muito inovador, que o Fundeb considere isso. Acho que a questão de ir direto para os entes, para os entes mais pobres e tal, o ponto mais alto desse novo Fundeb, e essa parte do VAR é o mais inovador, mas é também perigoso. Então, assim, será que a gente vai conseguir chegar a um indicador que incentive melhoria da qualidade, considerando que essa melhoria da qualidade considere a desigualdade dentro da rede, né? Que é a melhoria da qualidade com redução de desigualdade, que também considere ações que são pactuadas de melhor gestão e um atendimento a toda a demanda e potencial, e tudo isso, todos esses indicadores criam incentivos para a rede fazer, acho difícil. Acho difícil que a gente consiga chegar no indicador tão que considere todos esses fatores e que realmente modifique a atitude. Por isso até que eu falo, eu acho melhor a gente ir para um indicador mais simples, mas que realmente incentive o que a gente gostaria, a gente pactue enquanto sociedade o que deveria incentivar. Então, a gente gostaria que todas as redes tivessem um programa para os diretores escolares de pré-serviço, indução, formação em serviço, para gestores escolares e que, enfim, estou aqui dando ideias, mas de que são coisas muito específicas e é isso. Porque se a gente pensar, não, vai considerar EJA e vai considerar educação infantil, atendimento de educação infantil, que é um outro problema também de qual a demanda em potencial. E aí, como a gente vai calcular essa demanda em potencial, mas aí determinada rede tem uma preferência, outra preferência, enfim. Acho que aqui acho difícil atender todas as necessidades. E aí, nesse caso, como é algo que vai influenciar a quantidade de recursos que a rede vai estar recebendo, é melhor ir para o simples. Essa seria a minha sugestão. Tá ótimo. Eu entendo e eu acho que você tem razão. Tássia, eu acho que a gente encerrou as perguntas e encerrou bem na hora, porque faltam só 4 minutos para a gente encerrar. Eu acho que a minha conexão está instável, está dito aqui, não sei se está travando, né? Bom, então, mais uma vez, eu queria agradecer. Eu vou agora pedir para a Júlia agradecer a sua participação, assim, ela é muito rica e o tema, assim, é absolutamente necessário nesse contexto. Eu vou pedir para a Júlia, então, por gentileza, colocar novamente o nosso link para avaliação do seminário, porque essa avaliação é muito importante para a gente.
E daí também, quem estiver assistindo e ainda não está na mala direta do escritório de evidências e quiser estar, tem lá uma perguntinha para você colocar o seu e-mail, por gentileza. E daí, Júlia não, desculpa. Agora, Tássia, a despedida é com você. E depois a gente volta só para. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram. Acho que eu gosto muito de falar do Fundeb porque foi um ganho muito grande, muito importante para a sociedade, a gente ter aprovado o novo Fundeb. Eu trouxe aqui algumas complexidades, mas acho que a gente conseguiu avançar muito na aprovação e agora acho que o engajamento de todos que trabalham com educação para que a regulamentação seja positiva vai ser muito importante. Eu fico à disposição se quiserem tirar dúvidas, questões adicionais. Enfim, tem meus contatos no site da FGV de Brasília. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada a todos e a todas que participaram. Sexta-feira tem um novo seminário. Dessa vez será sobre educação especial, formação de professores e educação especial. Por favor, participe.